Graça e paz da parte do nosso bendito Deus e Pai e do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que a partir deste momento se unem a nós outros para juntos adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa alma, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos sustenta, nos governa, o Deus que nos deu uma nova vida em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Nós nos apresentamos com alegria diante do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo. E vamos fazer isto, claro, orientados pela palavra de Deus, de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Quero convidá-los a que em oração, através da oração, neste instante, possamos dizer a Deus das intenções do nosso coração e que o culto que vamos prestar a Ele é em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor da nossa vida. Pai eterno, lhe agradecemos pelas transformações que o Senhor operou na nossa vida. Foram várias transformações. O Senhor, que antes nos tinha apenas como criaturas, nos fez e nos transformou em filhos. De pessoas perdidas no mundo das trevas, na escuridão do pecado, fez raiar sobre nós a luz da Tua glória, através do Senhor Jesus Cristo. Nós vivíamos perdidos e fomos achados pelo Senhor. E por muitas mais coisas, nós temos sido alvos da Tua bondade, da Tua compaixão, da Tua misericórdia e da alimentação da nossa vida através da Tua palavra, a fim de vivermos de maneira robusta, obediente, fazendo o Teu querer. Nós sabemos que somos amados do Senhor, muito amados. E por isso, Pai, nós nos apresentamos para Te adorar. E para essa adoração, nós lhe pedimos que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, nos conduza, nos guie, nos direcione, para que tudo que aqui fizermos neste momento, seja tão somente para louvor da Tua glória, Pai. Tu és o único Deus vivo que merece adoração, e é o que aqui viemos fazer, Te adorar. Mas vamos fazer isso no precioso, no bendito e poderoso nome do Teu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com um cântico. Os nossos amados músicos vão nos conduzir numa adoração, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Cantemos. Vamos lá, Rubão. Aleluia, Deus infinito, aleluia.
Então, voltamos agora para que nós nos deleitemos na palavra de Deus, que nós possamos debruçar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida nas instruções da palavra de nosso Deus e Senhor. Por isso, voltemos à carta às igrejas da região da Galácia, que tem sido alvo de uma série de estudos sobre como viver embaixo da graça de Deus e não mais embaixo da lei, não mais embaixo da religião. Gálatas capítulo 5, versículos de 16 a 21. Abra lá sua Bíblia, ache o texto e vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas 5, verso 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Exaustivamente já mencionamos todas essas obras da carne. E hoje mencionaremos a última obra da carne dessa lista que o apóstolo Paulo aqui nos forneceu. E ela é orgia, ou orgia combinada com glutonaria. A palavra glutonaria, ela vem de um termo que também pode ser vertido por banquetear-se excessivamente, por fazer farra, orgias. Esta palavra aparece mais 2 vezes no Novo Testamento, mais uma vez na carta aos Romanos e uma outra vez na primeira carta de Pedro, onde também, seja a orgia ou glutonaria, está associada à embriaguez e à sensualidade. Veja Romanos capítulo 13, que mencionamos no nosso último encontro, verso 13. Lá lemos assim:
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Essa carta aos Romanos, capítulo 13, verso 13. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 3, lemos assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, na idolatria repugnante. A expressão glutonarias talvez se referisse originalmente a um grupo festivo que não era necessariamente de bêbados ou de pessoas desregradas. Há um escritor de nome Bauer que diz que o termo era usado em uma procissão festiva em homenagem a Dionísio. Dionísio, todos sabemos, era o deus do vinho, seguida por uma alegre refeição, uma abundante refeição, que poderíamos até mesmo pensar que pudesse ser uma refeição em forma de um banquete enorme. Essas festas, no entanto, com o avançar do tempo, da noite, as pessoas comendo, muitas vezes elas se degeneravam em embriaguez e também em orgias sexuais. No fim do banquete, da refeição, lá por tanto tempo que já estava horas e horas comendo e bebendo, as pessoas já intoxicadas pela comida e pela bebida, na verdade, elas estavam empanturradas mesmo. E aí elas começavam a trocar os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. Homens se vestiam de mulher, mulheres se vestiam de homem. Todos usavam um tipo de grinalda na cabeça, cheia de flores. E ficavam dançando para lá e para cá com tochas acesas nas mãos, gritando, dizendo coisas desconexas, outras tantas com estômagos a ponto de explodir, vomitavam aquele excesso, aquela comidaiada toda que tinha sido colocada no estômago. Elas gritavam e cantavam, e diziam coisas desconexas, e faziam bobagens, besteiras, umas com as outras, subiam nas mesas, jogavam comidas para o ar. E aí o que acontecia?
eram chamadas meretrizes, mulheres da vida, ou para vir para a festa, ou alguns saíam pelas ruas, atrás dessas meretrizes, saíam vagando, zigue-zagueando pelas ruas, insultando, ultrajando, esbravejando, falando bobagens, besteiras para as pessoas que encontravam no meio da rua. Orgias, muita orgia. Qual é a conclusão disso à luz do pensamento de Deus? A última frase do versículo 21 do texto lido nos diz assim: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Antes de dizer isso, Deus usou Paulo para dizer: olha, eu advirto vocês, se as pessoas que não foram transformadas, alcançadas pela graça de Deus, pelo Evangelho de Cristo, querem fazer, é um problema delas. Mas é normal ao crente participar dessas glutonarias, dessas bebedices, que terminam em orgias. Leve a sério essa advertência. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Este catálogo com as obras da carne, esse cardápio de pecaminosidades, constitui apenas uma amostra daquilo que diríamos é o escopo do pecado. E o apóstolo Paulo deixou isso claro, concluindo a lista com a expressão e coisas semelhantes com a expressão e coisas semelhantes a estas. Ou seja, são estas coisas e tudo que se assemelhe outras a estas coisas. É aquilo que eu tenho dito quantas vezes aqui na nossa comunidade. O que é que temos dito? Que os pecados são os mesmos de sempre, de Adão para cá. Mas o que é que a humanidade tem feito? Tem descoberto ou inventado novas formas de cometer os velhos pecados, com mais sofisticação, com mais categoria, mas nem por isso deixa de ser pecaminoso aos olhos do nosso Deus e Pai. Várias obras constantes do cardápio, do menu do pecado, são mencionadas no Novo Testamento, tanto nas cartas do apóstolo Paulo, como nos outros escritos pelos autores inspirados nos evangelhos. Lembra-se de que onde foi que se decidiu matar João Batista?
Lembra? Foi numa festa de orgia, promovida pelo faraó, em que ele pôs os olhos na filha da Herodias, e o seu apetite pela prática de orgia com aquela moça cresceu. E ele manda parar as músicas e diz: minha filha, peça o que você quiser e eu vou lhe dar. Ela vai à mãe dela, consulta a mãe diz: olha, peça a cabeça de João Batista, porque João Batista sabia que Herodes e a Herodias, que eram cunhados, estavam, de caso. Essas listas não são exclusividades do Novo Testamento. Essa lista é encontrada no Velho Testamento em vários textos, porque também era uma prática comum entre alguns judeus e moralistas pagãos que defendiam a virtude em um mundo eticamente corrupto. A lista do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, foi compilada para os cristãos, reportando-se às necessidades particulares de alguns novos convertidos ao Evangelho, ali participantes nas igrejas da Galácia. Ao final do verso 21, Paulo prefaciou a sua próxima declaração com a frase: a respeito das quais eu vos declaro, ou eu vos previno, como antes já vos preveni. O verbo traduzido por advirto ou declaro significa eu já falei sobre isso com vocês, ou com muita antecedência. Vocês lembram que eu já falei sobre isso? Em ambos os contextos, a mensagem do apóstolo foi uma seríssima advertência para nós cristãos. Naquele momento, ele, Paulo, a voz de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele os admoestava a evitarem os maus comportamentos, chamados de obras da carne, tal como lhes havia ensinado anteriormente, quando ele, Paulo, ainda estava entre eles ali na Galácia. E meus amados, embora a morte, embora o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo estivessem no centro da mensagem do apóstolo Paulo, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, o apóstolo Paulo certamente também instruíra
os crentes da Galácia sobre o padrão de moralidade básica de um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo fez isso? Para levá-los ao arrependimento, inicialmente, e posteriormente ao arrependimento, à santificação e consagração da vida para Deus. Porque, afinal de contas, nenhum de nós vive para si. Nenhum de nós morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Porque foi justamente para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Eu quero aqui mencionar que, além de tudo que Paulo ensinou aos crentes da sua época, ele e o seu discipulador Barnabé revistaram essas congregações quando voltaram para a cidade de Antioquia da Síria. Eles estiveram lá, visitaram lá aquelas igrejas. Em Atos capítulo 14, verso 22, Lucas registrou assim, que em cada localidade, Paulo e Barnabé iam fortalecendo os discípulos, a alma dos discípulos, admoestando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações e sofrimentos, importava entrar no reino de Deus. Atos 14, verso 22. Concluindo sobre as obras da carne, queremos dizer primeiro o seguinte: o apóstolo Paulo, ele deu essa instrução ética, conforme era necessário, avisando com antecedência o que podiam esperar lá na frente. Não só em relação à perseguição e ao preço do discipulado, como também em relação a como os filhos e filhas de Deus devem viver neste mundo, se comportar neste mundo, de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa. A segunda coisa que quero concluir é que, nisto, o apóstolo Paulo avisou-lhes quais seriam as terríveis consequências pelas desobediências e pelas práticas de infidelidade contra Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa fé. Em terceiro lugar, concluindo,
A mensagem que Paulo estava repetindo nesta ocasião era que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, se você é uma das pessoas que tem se alimentado desse cardápio da carne, cardápio do pecado, você não entrará no reino de Deus. O quarto ponto conclusivo e penúltimo, de todas as consequências que podem suceder ou acontecer a aquele ou aquela que é infiel a Deus, à palavra de Deus, esta de não herdar o reino de Deus, na minha opinião, é a pior de todas elas. E finalmente, em quinto lugar, pessoas não convertidas, que não se arrependem, perderão todas as glórias que o céu oferece, todas as bênçãos que o reino de Deus oferece. Perderão a vida eterna. Não terão acesso à vida eterna. Não terão direito à vida eterna. E essa vida eterna é a vida na presença do Senhor. E dessa vida só usufruirão aqueles que foram remidos, salvos, lavados, purificados, e que pelo poder do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que estão aguardando em grande amor o aparecimento de Jesus, de quem receberemos a coroa da vida. Deus abençoe essa palavra, essa revelação na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Adoremos a Deus mais uma vez com mais um cântico. Cantemos. Tu
Então agora, vamos nos aproximando do encerramento do culto, instruindo você sobre os momentos de oração. Primeira coisa que eu quero dizer sobre os momentos de oração, eu estou com o coração cheio de alegria pela manifestação generosíssima da igreja para comigo, no tempo em que agora, fim de semana passado, eu completei 70 anos de idade. O culto que a igreja celebrou a Deus comigo, com minha família toda, meus filhos que vieram, que não moram aqui e vieram, um culto de gratidão a Deus pela minha vida. Oremos com gratidão pela igreja, pela diretoria, pelo nosso querido presidente, o Vitor, por todo aquele exército de irmãos e irmãs que tudo fizeram para testemunharem da vida do pastor, do amor que sentem pelo pastor. Muito obrigado a todos os irmãos, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, por essas vidas tão preciosas. Oremos a Deus pela comissão de sucessão pastoral. Todos os membros. Oremos a Deus pelo futuro pastor, que Deus vai nos mostrar quem será indicado pela comissão. E que aquele que a igreja vai confirmar. Vamos orar pela diretoria da igreja, diretoria executiva, pelos ministros da igreja e os ministérios, pelos enfermos, pelos idosos. Vamos orar para que aqueles que estão chegando para se agregar à nossa igreja, sejamos nós facilitadores e orientadores desses queridos e queridas que estão chegando. No mais, reúna aí agora com sua família, abra a oportunidade de compartilhamento. E depois, orem todos. Vamos encerrar o culto orando e nos despedindo. Vamos orar? Ó Pai eterno, bendito Deus, queremos lhe agradecer a tua presença em nossa vida, pelo teu Espírito que em nós habita. E Ele só habita porque cremos no Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, como Salvador da nossa alma e Senhor da nossa vida. Pai eterno, muito obrigado pela palavra desta noite. Muito obrigado pelas revelações do Teu Espírito a nós. Muito obrigado pela alegria de sabermos que Tu nos ouves, que Tu nos respondes. Muito obrigado, Senhor, porque vivemos embaixo da Tua graça e superamos a lei e a religiosidade. Dá-nos, Pai amado, um restante de noite abençoado, um descanso ao físico e à mente, e prepara-nos para seguirmos vivendo para o louvor da Tua glória. Porque assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos todos, fique na graça, fique na paz. Deus te abençoe e a sua família. E até o próximo encontro nosso. Tchau.